pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui trazendo um conteúdo importante da matemática básica. Vamos falar de conversão de unidades de medida de comprimento. As medidas de comprimento que utilizamos no dia a dia, tá? Nós conhecemos algumas como metro, quilômetro, centímetro, o milímetro, mas além dessas tem outras também, ok? De antemão, peço que você que não conhece o canal, que está aqui visitando o canal, se inscreva no canal. Aqui a gente tem vários conteúdos da matemática básica para que você se prepare bem para as suas tarefas escolares, estudos, aquilo que se refere à matemática, tá bom? Então, de antemão já, clique no botão inscreva-se e também clique no sininho. E toda vez que tivermos uma aula aqui nova aqui no canal, você vai ser avisado, tá bom? Você que tem interesse em aprender, a ter esse canal como um apoio para você nos seus estudos, tá bom? Vamos então à aula? Olha só, eu tenho essa tabela aqui, essa aqui. Vamos entender o seguinte. Quando uma pessoa, ela, por exemplo, ela diz que ela tem 1,72 m, tá? Até vou escrever aqui. Então ela vai escrever mais ou menos assim. 1,72 metros, certo? Nada impede, ao invés dela escrever a sua altura desta forma, se ela escrevesse desta forma, 172 centímetros. Geralmente as pessoas falam 1 metro e alguma coisa. As pessoas não usam centímetros como unidade de medida para identificar a sua altura. Mas não estaria errado, tá? Então, as unidades de medida são formas de você medir comprimento de coisas, de objetos. E você usa algumas unidades de medidas para unidades para medir comprimentos menores. Por exemplo, você vai medir o tamanho desse canetão aqui, ó. Eu vou usar a unidade de medida centímetro ou milímetro, ok? Se eu quero medir, por exemplo, a medida da minha parede ou a medida de um quarteirão, eu vou usar a unidade de medida de metro. Se eu quero saber, por exemplo, a extensão de uma determinada avenida da cidade, então ali nós vamos usar uma unidade de medida de quilômetro. Então, de acordo com aquilo que estamos medindo, nós vamos utilizar uma unidade de medida mais cabível para aquilo. Eu não vou, por exemplo, medir a extensão de uma avenida usando o centímetro, medindo na régua, por exemplo. Poderia fazer isso, mas daria muito trabalho, não seria inteligente. Então, as unidades de medidas são formas de medir coisas, tá? E você pode transformar uma unidade de medida para outra. Por exemplo, quanto vale 2 quilômetros se eu colocasse na unidade de medida de metros? Quanto valeria 50 metros se eu colocasse na unidade de medida de centímetros? Então vamos então aqui nesta aula aprender como fazer a conversão de uma unidade de medida para outra unidade de medida. Então vamos lá. Aqui eu tenho, por exemplo, a unidade base é o metro. Antigamente não havia um padrão, né? Em cada lugar tinha uma forma de medir coisas. A partir de um determinado momento, se viu a necessidade de padronizar, pelo menos, as formas de medição, tá? Para que as pessoas não se confundissem. Então, a unidade padrão de comprimento é o metro. A partir do metro, nós temos os múltiplos e os submúltiplos. Os múltiplos do metro são medidas maiores que o metro, estão acima do metro. Então, à esquerda nós temos aqui, ó, o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, tá? À direita do metro são as medidas menores que o metro. É como se eu pegasse o metro e dividisse em partes menores. Então, medidas que são submúltiplos do metro. O decímetro, o centímetro, o milímetro, ok? Ora, essas unidades de medida,
elas representam aquilo que está se referindo. O que eu estou falando? Então, quando eu estou medindo alguma coisa, estou medindo uma parede, estou medindo o comprimento de uma parede, estou medindo o comprimento de um muro, enfim. Não adianta eu dizer, poxa, aquele muro tem 3. Se eu falar assim, aquele muro tem 3, essa informação ela está faltando algum elemento, ela está 3 o quê? Né? Eu preciso da unidade de medida para identificar a que se refere aquele número. Aquele número está se referindo a quê? Está se referindo a comprimento, a altura, então eu tenho que utilizar a unidade de medida de comprimento. Ela identifica, a unidade de medida identifica o que estou falando. Ela pode, por exemplo, calcular a massa, aí é quilograma. Ela pode estar calculando, por exemplo, no caso da física, usamos muito isso, eu quero calcular a velocidade, então eu tenho que colocar quilômetro por hora ou metros por segundo. A unidade de medida é extremamente importante para identificarmos a que está se referindo aquele numeral, tá certo? É importante sempre utilizar a unidade de medida nas suas tarefas, senão aquela resposta fica incompleta. Se eu digo, aquele muro tem 3 o quê? 3 toneladas? 3 alguma coisa. Então, a unidade de medida identifica a que estou se referindo. Então, a unidade de medida do quilômetro é km, do hectômetro é hm, do decâmetro é DAM, metro é muito conhecido, é o m, decímetro é o dm, centímetro, que é uma unidade que a gente conhece bastante, é o cm, e o milímetro mm. Então, por exemplo, um decâmetro, em relação ao metro, tendo o metro como base, pessoal, um decâmetro, vale 10 metros. Um hectômetro vale 100 metros. Um quilômetro vale 1000 metros. No caso da direita do metro, um decímetro vale o que em metro? 0,1. Um décimo do metro. É como se eu pegasse um metro e dividisse em 10 partes. 0,1 metro. Um centímetro vale o que do metro? Vale 0,01 metro. É como se eu pegasse o metro e dividisse ele em 100 partes. Tá? 1 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,01. E 1 milímetro é como se eu pegasse algo que tenha 1 metro e dividisse em 1000 partes. Cada partezinha dela, 1 milímetro. Então, 1 sobre 1000. 1 metro em milímetro valeria 0,001 metro, ok? Essa tabelinha aqui ela é muito importante para nós fazermos cálculos matemáticos. Então, veja que quando eu estou transformando qualquer unidade de medida dessa da esquerda para a direita, vindo daqui para cá, sempre de uma unidade para outra eu vou estar multiplicando por 10. Então, se eu quero transformar o quilômetro em hectômetro, eu multiplico por 10. Se eu quero transformar o quilômetro em decâmetro, já são 2 casas. Multiplico por 10, depois por 10. Então, eu multiplico por 100. Se eu quero transformar o quilômetro em metro, então eu tenho que multiplicar por 10, por 10, por 10. 3 vezes. Então, 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Não é 30. Não é 10 mais 10 mais 10. 10 vezes 10 vezes 10. Então, se eu pular daqui para o metro, eu estou pulando quantas unidades? 1, 2, 3. 10 vezes 10 vezes 10. E o sentido oposto é na divisão. Repara aqui, Se eu quero transformar o metro em decâmetro, agora estou indo para a esquerda. Eu vou dividir por 10. Se eu quero passar o metro para o hectômetro, então eu vou dividir por 10 e por 10. Vou estar dividindo por 100. E se eu quero passar o metro para o quilômetro, eu tenho que dividir por 10, por 10, por 10. Ou seja, estou dividindo por 1000. Tá? Existe uma forma de calcular quando a gente caminha com a vírgula ou acrescentamos zeros. Aí fica mais fácil de entender. Olha só esses exemplos aqui. Quanto valeria 150 centímetros em metros? Vamos olhar a tabelinha aqui.
O centímetro está aqui, ok? E o metro está aqui. Então eu quero do centímetro para o metro. Então eu estou caminhando do centímetro para o metro. A direção é da direita para a esquerda. Então o que eu tenho que fazer? Ó? Eu vou dividir. Ó. Então daqui para cá, ó, para a próxima unidade, eu dividiria por 10. Mas não é daqui para cá. Não é do centímetro para o decímetro. É do centímetro para o metro. Então é 2 unidades. Então 2 vezes 10. Então eu estou dividido por 10. Então eu vou ter que pegar o 150 e dividir por 10. Mas não é necessário. Olha só o que eu irei fazer. Bom, eu copio o 150 ali. Como eu tenho que dividir por 100, porque está pulando, ó, 2 vezes o 10. Então eu tenho que multiplicar por 100, 10 vezes 10. Eu tenho que dividir por 10. Se eu tenho que dividir por 10, eu faço o seguinte. É como se eu tivesse a vírgula aqui, ó, depois do último zero. Então, como eu estou dividindo, eu vou caminhar para a esquerda. Então, 2 casas. Eu coloco a vírgula aqui e está resolvido o problema. Não preciso fazer conta, tá? Depois da vírgula, quando o último dígito for 0, ele não precisa nem ser colocado. Então, se você colocar 1,5, também está certo. E qual é a unidade de medida que eu tenho que colocar aqui? Não terminei, não está completo. Então, se eu estou pulando centímetro por metro, então aqui é metro. Ok? Agora, veja o exemplo de baixo. Eu quero ir do quilômetro para o metro. Onde está o quilômetro? Está aqui. E o metro? Aqui. Então, eu estou caminhando da esquerda para a direita. Então, quando é da esquerda para a direita, eu tenho que multiplicar. Quando é da direita para a esquerda, para lá, eu tenho que dividir. Então, quantas unidades até chegar ao metro? Olha só. 1, 2, 3 unidades. 3 unidades, 10, 100, 1000. Então eu tenho que multiplicar por 1000 o valor. Que valor? Este valor. Então é apenas multiplicar o 2,3 por 1000. Mas não precisa fazer conta. Olha só o que eu irei fazer. Está assim, né? Como está caminhando para a direita, para a esquerda eu divido. A vírgula vai para lá. Para a direita, a vírgula vem para a direita. Então, eu tenho que caminhar quantas casas? Quantas unidades do quilômetro para o metro? 1, 2, 3. Então, essa vírgula vai caminhar 3 casas. Aqui eu já tenho uma. Então, ela vai caminhar aqui, aqui, aqui. Ela vem para cá. Tiro a vírgula daqui e vem para cá. E acrescento zeros aqui. Pronto. Aí eu não preciso da vírgula, porque depois da vírgula eu não tenho nada. O meu exercício está resolvido. Deixa eu fazer uma coisinha mais bonita, né? Estava aqui, ó, a vírgula estava aqui. Ela tem que caminhar 3 casas para lá. Já tenho uma. Então eu acrescento 2 zeros para ter 3 casas. A vírgula, portanto, pula daqui para cá. Como não tenho nada para o lado de cá, não preciso pôr a vírgula. Ou seja, 2,3 quilômetros em metros é 2.300 metros. Beleza, pessoal? Vamos ao exemplo C. 250 metros em quilômetros. É o contrário daqui, ó. Então está no metro e tem que ir por quilômetro. Então eu tenho que ir da direita para a esquerda. E quando acontece isso, é a divisão por 10. Tá? Em cada unidade. Como são 3 unidades, a divisão será por 1000. Então é como se eu tivesse que dividir esse valor por 1000. Mas também não precisa. Como é uma divisão, eu vou afastar um pouquinho aqui do igual, vou deixar mais para cá aqui, ó. Pronto. Vou colocar o 250. Bom, como tem que caminhar para a esquerda, é como se a vírgula estivesse aqui, ok? Quantas unidades eu tenho que caminhar com a vírgula para a esquerda? Olha só, 1, 2, 3 unidades. Então, ela vai caminhar 1, 2, 3, a vírgula vem aqui. Ela sai daqui e vem para cá. Pronto. Para não ficar sem nada aqui, nós colocamos o zero. Pronto. Então, 250 metros em quilômetros é 0,250 quilômetros. Agora, como eu já disse, quando o zero é a última unidade depois da vírgula, ele não precisa ser colocado. Você pode colocar, ao invés disso, você pode colocar assim, ó, 0,25 quilômetros. Pronto. E aí o
último exemplo, nós temos aqui, ó, que transformar o 0,2 decâmetro em milímetro, tá certo? Eu vou fazer aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o 0,2, ok? Aí vamos lá na tabelinha nossa. O decâmetro está aqui, milímetro está aqui. Então o que tem que acontecer? Tem que vir da esquerda para a direita. Então qual é a operação que eu realizo? A multiplicação. Ó, daqui para cá. Então quantas unidades são? 1, 2, 3, 4 unidades. Então eu tenho que avançar 4 unidades. A vírgula tem que andar 4 unidades. Mas professor, eu só tenho um dígito aqui. Você completa com 0. Tem 1, então eu vou colocar 3 zeros para terem 4 unidades depois da vírgula. Então a vírgula tem que caminhar 4 unidades. De novo, 1, 2, 3, 4. Então ela virá para cá. Como não tem nada depois da vírgula, descarto aqui, ó. Não preciso pôr a vírgula, só uso para ter uma referência onde ela pararia, onde ela ficaria, no caso, né? E aqui não preciso mais disso, porque a vírgula não está mais aqui. À medida que ela sai daqui e pula 4 casas, isso daqui deixa de existir. Sai, ela viria para cá. Não precisa pôr. Ela vem para cá, mas não precisa pôr porque não tem nenhum dígito depois dela. Você pode tirar. Pronto. 0,2 decâmetros em milímetros seria 2.000 milímetros. Certo, pessoal? Essa tabelinha guarda para você, tira print, deixa anotado no seu caderno para a realização de exercícios, certo? Para você aprender a fazer a conversão de uma unidade de medida para outra unidade de medida, tá? Ambas as unidades estão certas. É certo falar assim e é certo falar dessa forma, tá bom? Se você gostou dessa aula, dê um joinha, ajuda o canal, por favor. Isso ajuda bastante o canal a crescer. E compartilhe ele nos seus contatos, redes sociais. Ofereça, apresente o canal aos seus colegas, principalmente aquelas pessoas que têm dificuldade em matemática, tá bom? Vamos juntar bastante pessoas aqui no canal, para ter um número legal, bacana de pessoas. E caso você não é inscrito, como eu disse no início desse vídeo, inscreva-se no canal, clica aqui no inscreva-se no botão e também no sininho, tá, pessoal? Fique atento, porque nós vamos ter outras aulas a respeito desse assunto. Isso aqui é uma primeira aula, vamos ter exercícios, exemplos a respeito desse assunto. E também não temos apenas esse conteúdo, temos outros mais, aqueles que você precisa, você pode estar dando uma olhadinha, tá bom? Gente, um grande abraço, obrigado por estar aqui e até a próxima aula.